Chamados assim quase sempre escondem mais do que dizem. E eu aprendi cedo que, quando envolve casal, nada é simples. O marido estava sentado em uma cadeira de plástico branca, dessas de quiosque, com o olhar perdido no horizonte. Não chorava, não gritava, não tremia. Apenas olhava ao mar como se esperasse que algo viesse dele para resolver tudo. Aquilo me incomodou mais do que qualquer desespero explícito. Experiência ensina que a ausência de reação também é reação. A vítima estava a alguns metros à frente, parcialmente coberta por uma toalha estampada. O vento fazia o tecido levantar de leve, revelando pedaços do corpo. Eu não precisei olhar muito para entender que aquilo não era um simples afogamento. A posição não batia, a areia ao redor estava marcada demais, e havia sinais claros de luta. O mar não briga daquele jeito. Pessoas brigam. E quando brigam, deixam rastros que nenhum oceano consegue apagar por completo. Enquanto a perícia ainda se organizava, eu me aproximei do marido. Me apresentei, disse meu nome, falei devagar. Ele respondeu com educação, voz firme, quase treinada. Disse que eles estavam viajando, que tinham saído para caminhar cedo, que uma discussão boba aconteceu, nada fora do normal. Usou essa expressão, nada fora do normal. Eu anotei mentalmente. Em décadas de polícia, nunca vi uma briga normal terminar com um corpo estendido na areia. Observei as mãos dele. Não tremiam, mas havia arranhões recentes nos antebraços. Linhas finas, paralelas, típicas de quem tenta se defender ou segurar alguém que não quer ser segurado. Perguntei sobre aquilo. Ele disse que era do dia anterior, que tinha se machucado arrumando malas. Mentira ruim dessas que a pessoa improvisa porque não espera ser questionada tão cedo. O problema de mentir para um policial experiente é que a mentira sempre chega antes da história estar pronta. Enquanto conversávamos, eu sentia o peso daquele lugar. A praia começava a ganhar movimento, curiosos surgiam, celulares apontavam a distância. A linha entre tragédia e espetáculo sempre foi fina, e naquele dia ela parecia quase invisível. Pedi para isolarem melhor a área. Aquela mulher merecia, no mínimo, que o fim dela não virasse cenário de curiosidade alheia. Quando a perícia retirou a toalha, tudo ficou mais claro e mais pesado ao mesmo tempo. Havia marcas no pescoço, discretas, mas inconfundíveis. Não era necessário ser especialista para entender o que significavam. Aperto prolongado, força aplicada de forma contínua. Não foi impulso de segundos, foi decisão. E decisões assim não acontecem do nada. Não surgem do vento nem das ondas. Elas nascem dentro das pessoas. Olhei novamente para o marido. Ele desviou o olhar quando percebeu que eu observava. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente. Quem é inocente costuma encarar a cena tentando entender o que aconteceu. Quem é culpado evita reviver o que fez. Naquele momento, ainda oficialmente tratávamos como morte suspeita, mas dentro de mim a palavra assassinato já tinha se instalado. Pedi que ele me acompanhasse até a viatura para prestar depoimento formal. Ele concordou sem resistência, o que, curiosamente, só aumentou minha desconfiança. Pessoas que acreditam estar no controle não resistem. Elas confiam demais na própria versão. No caminho reparei que seus pés estavam sujos de areia seca, diferente da areia molhada próxima ao corpo. Pequenos detalhes, quase invisíveis para quem não sabe onde olhar, mas gritantes para quem aprendeu a ouvir o que o cenário diz. Enquanto a viatura se afastava da praia, eu olhei pelo retrovisor e vi o mar engolindo lentamente as últimas marcas na areia. Pensei em quantas histórias já tinham começado e terminado ali. Quantas verdades tinham sido enterradas sob a aparência tranquila daquele lugar. E, acima de tudo, pensei nela. Na mulher que saiu para caminhar, acreditando estar segura ao lado de quem dormia com ela todas as noites. Crimes assim não chocam apenas pela violência, mas pela intimidade envolvida. Não é só um assassinato, é uma quebra absoluta de confiança. Eu ainda não sabia como aquela investigação iria se desenrolar, nem o quanto aquele homem tentaria sustentar a própria narrativa. Mas uma coisa já estava clara desde a primeira cena. Aquela praia não foi apenas cenário, foi testemunha.
e eu estava ali para fazer com que ela falasse. O depoimento começou ainda dentro da viatura, porque eu aprendi que o primeiro relato, o mais cru, quase sempre é o mais revelador. Antes que a pessoa tenha tempo de organizar versões, alinhar justificativas ou ensaiar emoções, a verdade costuma escapar pelas frestas. Ele sentou no banco traseiro, postura ereta, mãos apoiadas sobre as coxas, como alguém que acredita estar colaborando. Perguntei novamente sobre a caminhada, sobre o horário, sobre a discussão. Ele repetiu quase palavra por palavra o que já tinha dito na praia. E isso também me incomodou. Pessoas em choque erram, se confundem, voltam atrás. Ele não. A história dele parecia ensaiada, polida demais para algo que, teoricamente, tinha acabado de acontecer. Enquanto dirigíamos até a delegacia, deixei o silêncio trabalhar. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Ele obriga a mente a preencher espaços e muitas vezes a pessoa fala não para responder, mas para aliviar a própria cabeça. Funcionou. Ele começou a justificar coisas que eu ainda nem tinha perguntado. Disse que o casamento vinha passando por uma fase difícil, que ela andava distante, que brigavam por motivos pequenos. Falou rápido demais, como quem tenta normalizar o conflito antes que alguém o chame pelo nome real. Conflitos pequenos não deixam marcas no pescoço de ninguém. Na delegacia, enquanto ele aguardava em uma sala separada, eu revisei mentalmente a cena da praia. A posição do corpo, as marcas na areia, o estado da vítima. Nada encaixava com afogamento acidental. A maré estava baixa naquele horário, o mar calmo, sem corrente forte. Além disso, havia areia nos pulmões em quantidade incompatível com o tempo estimado de submersão. Aquilo indicava que ela já estava inconsciente, ou morta, quando foi levada para perto da água. Um detalhe técnico, frio, mas decisivo. Não foi o mar que a matou. Foi alguém antes dele. Quando o chamei para o depoimento formal, percebi algo novo. Ele estava mais inquieto. A confiança inicial tinha começado a rachar. Suava, mexia os dedos, cruzava e descruzava as pernas. A ficha estava caindo, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente como. Comecei com perguntas simples, quase banais. Nome completo, profissão, tempo de casamento. Ele respondeu sem dificuldade. Depois avancei para o histórico do relacionamento. Ali surgiram as primeiras contradições. Em um momento, dizia que a esposa era calma, pacífica. Em outro, afirmava que ela era explosiva, que gritava, que perdia o controle facilmente. Pessoas não mudam de personalidade conforme a conveniência do depoimento. Quando mudam, é porque alguém está tentando moldar a vítima ao crime. Perguntei sobre ciúmes. Ele negou de imediato, rápido demais. Negativas instantâneas quase sempre escondem o oposto. Insisti. Perguntei sobre mensagens, sobre desconfianças, sobre redes sociais. O olhar dele endureceu por uma fração de segundo, o suficiente para denunciar que eu tinha tocado em algo sensível. Ele respirou fundo e disse que havia descoberto uma conversa estranha no celular dela dias antes da viagem. Disse que tinha confrontado, que ela negou qualquer traição, que decidiram esfriar a cabeça viajando. A palavra viajar, naquele contexto, soou como tentativa de redenção, como se o passeio fosse um curativo improvisado em uma ferida que já estava infeccionada. Enquanto ele falava, eu pensava em quantos crimes começam exatamente assim. Um casal tentando salvar algo que já morreu, acreditando que mudar o cenário muda a realidade. Mas a violência não tira férias. Ela viaja junto, silenciosa, esperando a oportunidade certa. E a praia, com seu isolamento matinal, ofereceu exatamente isso. Mostrei a ele fotos da cena. Não todas, apenas algumas. Observei atentamente sua reação. Quando viu o corpo parcialmente coberto, ele engoliu seco. Quando viu o detalhe das marcas no pescoço, desviou o olhar. Não perguntou o que era, não demonstrou surpresa. Apenas evitou. Quem é inocente costuma querer entender cada detalhe. Quem é culpado já sabe o que vai encontrar. Perguntei diretamente se ele tinha encostado no pescoço da esposa naquela manhã. Ele negou.
A negativa veio acompanhada de um leve balançar de cabeça, quase automático, como se o corpo estivesse tentando reforçar a mentira para a própria mente. Eu já tinha ouvido aquela negação centenas de vezes. Ela sempre soa igual. Enquanto isso, a perícia avançava. Recebi a informação de que haviam encontrado uma sandália da vítima a dezenas de metros do corpo, jogada atrás de uma formação rochosa. Aquilo indicava corrida, tentativa de fuga. Afogamentos não arrancam sandálias desse jeito. Pessoas fugindo, sim. Pessoas com medo, sim. Pessoas sendo perseguidas, sem dúvida. Voltei para a sala e mudei o tom. Falei menos. Olhei mais. Disse a ele que as evidências não batiam com a versão apresentada. Não o acusei. Apenas deixei a realidade entrar no ambiente. Foi ali que ele começou a se perder. Mudou horários, confundiu a sequência dos acontecimentos, esqueceu detalhes que antes lembrava com precisão. A história começou a se desmontar sozinha, como sempre acontece quando é construída sobre mentira. Quando o depoimento terminou, eu já tinha certeza do que tinha acontecido, mesmo que ainda não pudesse provar tudo formalmente. Ele não tinha ido à praia para conversar, tinha ido para resolver algo, e resolveu da pior forma possível. O crime não aconteceu em um acesso súbito de raiva. Aquele tipo de marca, aquele tipo de força exige tempo, exige intenção, exige decisão. Ele apertou até parar, e depois tentou transformar o corpo em acidente. Ao sair da sala, caminhei pelo corredor da delegacia, sentindo aquele peso familiar no peito. Não era raiva, nem tristeza pura. Era uma mistura de cansaço e indignação. Crimes assim não chocam pela brutalidade explícita, mas pela proximidade. Dormir ao lado de alguém e dias depois decidir tirar a vida dessa pessoa exige um tipo específico de frieza. E essa frieza raramente se esconde por muito tempo. Naquela noite, antes de ir embora, passei novamente pelas fotos da praia. O mar seguia bonito, quase convidativo. Pensei em como lugares belos muitas vezes são escolhidos para esconder horrores. Como se a paisagem pudesse absolver o ato. Não pode. Nunca pôde. E enquanto eu observava aquelas imagens, uma certeza se firmava. Ele ainda não tinha contado tudo. E o que faltava era justamente a parte mais sombria. A noite caiu pesada depois daquele depoimento, como se o ar da cidade tivesse engrossado junto com o caso. Eu fiquei na delegacia além do horário, coisa que já tinha virado hábito, mas naquela noite havia algo diferente. Não era apenas mais um homicídio conjugal disfarçado de acidente. Existia método ali, existia cálculo. E crimes calculados sempre deixam rastros que o autor esquece de apagar, não por descuido, mas por arrogância. Voltei ao início como sempre faço quando a história não fecha. Peguei o relatório da perícia e reli linha por linha, sem pressa. As marcas no pescoço não eram simétricas. Havia uma pressão maior do lado direito, o que indicava que o agressor era destro e estava posicionado atrás da vítima, ligeiramente deslocado. Isso descartava a versão de uma discussão frente a frente que saiu do controle. Aquilo foi contenção. Técnica rudimentar mais eficiente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo que nunca tivesse feito antes. E isso me dizia muito sobre o estado emocional dele naquele momento. Não era fúria cega, era decisão. Pedi acesso às imagens de câmeras próximas à praia. Não havia câmeras diretamente na faixa de areia, mas os acessos, estacionamentos e quiosques tinham registros. Passei horas assistindo à mesma sequência, repetidas vezes. Vi o casal chegando cedo, ainda com o céu pálido. Eles caminhavam lado a lado, mas não juntos. O espaço entre os dois era quase simbólico. Não havia toque, não havia troca de olhar. Pareciam duas pessoas cumprindo uma obrigação silenciosa. Em determinado momento, a câmera captou algo importante. Ela parou, falou algo, gesticulou. Ele continuou andando por alguns passos antes de parar e voltar. Esse detalhe é crucial. Quem age por impulso reage imediatamente. Quem para, anda, pensa e volta, escolhe. Voltei à sala de interrogatório na manhã seguinte. Ele parecia mais abatido, como alguém que não dormiu. O cansaço é um aliado do investigador. A mente cansada comete erros.
Comecei perguntando sobre coisas pequenas. Onde jantaram na noite anterior? Que horas dormiram? Quem escolheu a praia? Ele respondeu, mas agora com menos firmeza. A voz falhava em alguns pontos, como se certas lembranças fossem mais difíceis de sustentar. Então mudei o foco. Perguntei sobre o momento exato da discussão. Pedi que ele descrevesse palavra por palavra. As pessoas sempre erram quando precisam repetir diálogos inventados. Ele começou bem, mas logo se perdeu. Disse que ela gritou, depois disse que falou baixo, disse que ela tentou ir embora, depois disse que ela ficou parada. A narrativa se desmontava diante dele, e ele parecia perceber isso, o que só aumentava a tensão. Foi quando mencionei a sandália encontrada longe do corpo. Ele arregalou os olhos por um segundo, rápido demais para controlar. Perguntei como uma sandália poderia ir parar ali se ela simplesmente escorregou e caiu no mar. Ele demorou a responder. Demora demais, é confissão disfarçada. Disse que talvez a maré tivesse levado. Eu não corrigi. Apenas deixei o silêncio cair de novo. O silêncio faz o culpado conversar com a própria culpa. Enquanto isso, outra peça começou a se encaixar. Recebi o laudo preliminar do celular da vítima. Havia mensagens apagadas recentemente. Conversas que não tinham sido deletadas por ela, mas por alguém usando o aparelho depois. O horário da exclusão coincidia com o intervalo entre a morte estimada e o momento em que ele pediu ajuda na praia. Isso desmontava de vez a versão de desespero e tentativa de socorro. Ele teve tempo. Tempo suficiente para apagar, organizar, encenar. Confrontei-o com isso no final do depoimento. Não como acusação direta, mas como constatação técnica. Disse que o celular tinha sido manipulado após a morte. Ele ficou em silêncio. Um silêncio pesado, diferente do anterior. Não era mais medo. Era resignação. O corpo dele começou a ceder antes da boca. Ombros caídos, respiração curta, olhar perdido. A mente dele estava refazendo tudo, talvez pela primeira vez, sem a proteção da mentira. Foi ali que ele pediu água. Um pedido simples, quase infantil. Autorizei. Enquanto ele bebia, observei suas mãos. Tremiam levemente. Não era arrependimento. Era o peso da realidade se impondo. Quando terminou, me olhou e disse que não era para ter acontecido daquele jeito. Essa frase é um divisor de águas em qualquer investigação. Não é confissão formal, mas é admissão emocional. Quem diz isso já não discute se aconteceu, apenas lamenta a forma. Ele contou então uma versão mais próxima da verdade. Disse que discutiram, que ela ameaçou ir embora, que falou coisas que ele não estava preparado para ouvir. Disse que tentou segurá-la, que ela se debateu, que tudo fugiu do controle. Mas o corpo da vítima contava outra história. Não havia marcas de luta desordenada. Havia marcas de domínio. Ele apertou até ela parar. Depois, percebeu o que tinha feito e decidiu fingir que não tinha feito nada. Quando saiu da sala, eu fiquei ali sentado por alguns minutos olhando para a mesa vazia. Sempre existe esse momento. O momento em que o caso deixa de ser mistério e passa a ser peso. Porque entender o crime não traz alívio, traz responsabilidade. E eu sabia que, dali em diante, minha função era garantir que aquela história não fosse enterrada junto com a vítima, disfarçada de tragédia casual. Na praia, o mar continuava batendo, indiferente. Pessoas continuavam caminhando, rindo, vivendo. E isso sempre me impressiona. O mundo não para por causa da morte de alguém. Cabe a nós, policiais, fazer com que pelo menos a verdade não seja soterrada pelo esquecimento. E eu ainda tinha certeza de uma coisa. Ele tinha contado o suficiente para se incriminar, mas não o suficiente para se libertar da própria consciência. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço. A confissão incompleta é sempre a mais perigosa. Ela dá ao autor a falsa sensação de que dividiu o peso, quando, na verdade, só revelou a superfície. Eu sabia disso enquanto o via ser conduzido para a cela provisória. O caso ainda estava longe de acabar. Quando o criminoso começa a falar, é porque a estrutura interna dele já está rachada, e rachaduras sempre aumentam. No dia seguinte, voltei à praia logo cedo. Gosto de revisitar a cena quando o fluxo da cidade ainda não acordou completamente.
A luz muda, os sons mudam, e detalhes que passaram despercebidos começam a se revelar. Caminhei pela mesma faixa de areia onde o corpo foi encontrado. Marquei mentalmente a distância entre o local do acidente e o ponto onde ele disse ter pedido ajuda. Era longe demais para alguém em pânico. Quem entra em desespero corre sem direção. Ele seguiu uma rota lógica. A perícia já havia recolhido tudo, mas eu não estava ali atrás de provas físicas. Eu procurava coerência, ou melhor, a falta dela. Observei as pegadas antigas ainda marcadas na areia úmida perto das pedras. Mesmo com a maré, alguns rastros permaneciam. Um deles indicava que alguém ficou parado por um tempo considerável, de frente para o mar. Não era contemplação, era hesitação. O tipo de pausa que só acontece quando a mente está decidindo algo irreversível. Conversei com um quiosqueiro que ainda estava abrindo o comércio. Ele lembrava vagamente do casal. Disse que a mulher parecia nervosa, inquieta. O homem calado demais. Segundo ele, em certo momento, a mulher tentou se afastar e o homem segurou o braço dela. Não foi agressivo o suficiente para chamar atenção, mas foi firme o bastante para ser notado. Esse detalhe nunca apareceu na versão dele, e não aparece porque revela a intenção. Voltei à delegacia com isso martelando na cabeça. Chamei o promotor responsável pelo caso e apresentei a linha completa. Inconsistências no depoimento, marcas no corpo, manipulação do celular, testemunha indireta e comportamento pós-crime. Não havia mais espaço para dúvida. Aquilo não era homicídio culposo. Era homicídio doloso, com tentativa de ocultação da verdade. Pedi uma nova oitiva. Dessa vez, não para ouvir o que ele queria contar, mas para observar o que ele não conseguia mais esconder. Ele entrou na sala diferente, menos defensivo, mais vazio. Pessoas que sabem que o fim está próximo mudam de postura. Não lutam mais, apenas resistem ao colapso. Comecei falando da praia, do vento, do cheiro de sal, do horário exato em que a maré começou a subir. Falei das câmeras, das pegadas, da sandália. Ele ouvia em silêncio, olhos fixos na mesa. Quando mencionei o braço segurado, o corpo dele reagiu. Um pequeno movimento, quase imperceptível, mas suficiente. Você não tentou impedir que ela fosse embora, eu disse em tom neutro. Você decidiu que ela não iria. Ele fechou os olhos. Longos segundos se passaram antes da resposta. Eu perdi tudo naquele momento, murmurou. Quando ela falou que ia embora, eu vi minha vida acabar. Essa frase é reveladora. Não é sobre amor, é sobre posse. Pessoas que matam por posse não aceitam a autonomia do outro. Para elas, o fim da relação é uma ameaça maior do que a morte. Ele começou a chorar, mas não era choro de dor. Era descarga. Como se o corpo estivesse finalmente soltando algo que segurou com força demais. Contou que apertou, que sentiu o corpo dela amolecer, que entrou em pânico. Disse que tentou acordá-la, que chamou pelo nome, que entrou na água tentando ver se reagia. Tudo tarde demais. O que veio depois foi encenação. Enquanto ele falava, eu só anotava, não interrompi. Confissões verdadeiras fluem quando não são pressionadas. No final ele me olhou e perguntou se aquilo fazia dele um monstro. Eu não respondi. Não cabe a mim definir monstros. Cabe a mim apresentar fatos. Quando ele saiu da sala, senti aquele cansaço conhecido. Não físico, moral. Crimes assim não têm glamour, não tem perseguição, não tem troca de tiros. Tem silêncio, controle e destruição lenta. São os que mais marcam, porque poderiam ter sido evitados até o último segundo. O processo seguiu. Indiciamento formal, prisão preventiva, laudos complementares. A imprensa começou a rondar. Manchetes surgiram. Mas para mim o caso já estava encerrado no momento em que ele decidiu segurar o braço dela. Tudo depois disso foi consequência. Voltei à praia uma última vez semanas depois. O local parecia outro. Pessoas riam, crianças corriam, vendedores gritavam ofertas. A vida continuava. Sempre continua. Mas eu sabia que, sob aquela areia, ainda havia uma história enterrada. E minha função, como sempre, era garantir que ela não fosse esquecida, nem distorcida. Porque o verdadeiro crime não é apenas tirar uma vida,
é tentar apagar a verdade depois. O julgamento demorou mais do que eu gostaria. Sempre demora. A justiça tem o ritmo próprio, distante da urgência emocional de quem viu tudo de perto. Enquanto isso, o caso continuava vivo em mim. Não como obsessão, mas como uma presença constante, incômoda, que aparecia nos momentos mais banais. No barulho do mar quando eu fechava os olhos, no cheiro de protetor solar em algum plantão aleatório, no silêncio pesado de casais que não se olham mais. Fui chamado a depor mais de uma vez. Repeti cada detalhe com precisão quase mecânica. Horários, trajetos, contradições. A defesa tentava desmontar a narrativa, como sempre faz. Falavam em surto, em emoção extrema, em um momento fora de si. É curioso como a palavra momento tenta suavizar decisões que levam minutos, às vezes horas, para serem tomadas. Ninguém aperta um pescoço por impulso puro. Existe um intervalo, curto ou longo, em que a pessoa escolhe continuar. Durante uma das audiências, ele me encarou pela primeira vez sem o véu da derrota. Não havia ódio, nem pedido de perdão. Era um olhar vazio, de quem tenta entender em que ponto da própria história perdeu o controle do roteiro. Aquilo me lembrou algo que aprendi cedo na polícia. A maioria dos criminosos não se vê como vilão. Eles se veem como vítimas de um contexto que, supostamente, os empurrou para o abismo. Depois da condenação, o caso começou a desaparecer do noticiário. Outros crimes ocuparam o espaço. É sempre assim. Mas para a família dela, o tempo não anda do mesmo jeito. Encontrei a mãe da vítima meses depois, por acaso, em um corredor do fórum. Ela me reconheceu. Não disse nada. Apenas segurou minha mão por alguns segundos. Não era agradecimento. Era reconhecimento. Às vezes, isso basta. Voltei ao trabalho normal, outros inquéritos, outras histórias interrompidas. Mas esse caso me ensinou algo que carrego até hoje. Nem toda violência começa com um soco. Muitas começam com controle, com medo silencioso, com pequenas concessões que viram prisões invisíveis. Quando a violência explode, ela só revela o que já estava ali. Na última vez que revisei o processo, fechei a pasta com cuidado. Não por respeito a ele, mas por respeito a ela. Cada arquivo é uma vida resumida em papel. E nosso trabalho é garantir que essa redução não apague a verdade. Saí da delegacia naquele dia e caminhei até a orla. O mar estava calmo. Olhei por alguns minutos, sem pensar em nada específico. Depois virei as costas e fui embora. Alguns casos a gente resolve. Outros, a gente apenas aprende a carregar. Segui em frente porque era o que sempre fiz. A polícia não permite pausas longas para luto alheio. O rádio chama, o plantão cobra, a cidade não espera. Mas aquele caso não tinha ficado para trás. Ele apenas tinha mudado de lugar dentro de mim. Nas semanas seguintes comecei a perceber alterações pequenas, quase imperceptíveis. Eu demorava mais para dormir. Quando dormia, acordava com imagens que não eram exatamente sonhos, mas fragmentos. A areia escura grudada na pele, o som do mar abafando gritos que ninguém ouviu, o olhar dela fixo em um ponto que não existia mais. Não era culpa, não era medo. Era algo mais difícil de nomear. Impotência tardia. A sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, sempre chegamos depois. No trabalho, ninguém notava. Policiais aprendem cedo a compartimentalizar. Você fecha uma gaveta emocional e abre outra. Funciona por um tempo. Eu continuava eficiente, atento, preciso, mas passei a observar casais com mais cuidado em ocorrências simples. Brigas domésticas viraram sinais de alerta maiores. Onde antes havia discussão verbal, agora eu enxergava tensão acumulada. Histórico, risco real. Alguns colegas diziam que eu estava exagerando. Talvez estivesse. Ou talvez estivesse apenas vendo o que sempre esteve ali. Um dia, atendi uma ocorrência comum na orla. Casal discutindo alto, turistas parados olhando, nada de agressão física. O homem dizia que era só conversa. A mulher evitava contato visual, segurava o braço com força demais. Aquilo me atingiu como um soco silencioso. Intervi com firmeza.
Separei os dois, conduzi para esclarecimentos. Mais tarde, soube que havia medida protetiva antiga. Se eu tivesse ignorado, poderia ser mais um nome em um relatório futuro. É assim que esses casos continuam agindo mesmo depois de encerrados. Eles mudam o jeito como você lê o mundo. Meses depois, recebi um e-mail da promotoria pedindo esclarecimentos adicionais. Algo sobre a cronologia exata dos acontecimentos antes do crime. Reabri tudo. Voltei às fotos, aos depoimentos, às mensagens trocadas entre eles nos dias anteriores. E ali estava, claro como sempre esteve, a escalada, controle disfarçado de cuidado, ciúme tratado como amor. A violência não surgiu na praia. Ela apenas encontrou ali um cenário final. Percebi então que o erro mais comum da sociedade é procurar monstros evidentes, mas a maioria dos crimes mais brutais nasce em ambientes aparentemente normais. Pessoas que trabalham, conversam, sorriem em fotos. A linha entre o cotidiano e a tragédia é fina demais para quem prefere não enxergar. Na última visita que fiz à praia, já fora do contexto do caso, sentei longe do ponto exato onde tudo aconteceu. Observei famílias, crianças correndo, casais rindo. A vida continuava, como sempre continua. E isso não é injusto, é necessário. O mundo não pode parar para cada crime, mas alguém precisa lembrar. Alguém precisa registrar, investigar, narrar. É o que fazemos. Voltei para casa com essa certeza. Não salvamos todos, não chegamos a tempo sempre, mas cada história contada com verdade impede que o silêncio seja cúmplice. E enquanto eu vestir essa farda, vou continuar olhando além do óbvio, porque às vezes é no que parece normal que mora o perigo real. Quando quiser, sigo para o próximo bloco, avançando para o encerramento emocional do narrador e o impacto definitivo desse crime na forma como ele exerce a profissão. O encerramento oficial do caso veio semanas depois, em uma manhã comum demais para algo que carregava tanto peso. O laudo final confirmou o que já sabíamos, mas a confirmação não trouxe alívio. Nunca traz. A assinatura no papel não fecha feridas. Apenas organiza o horror em linguagem burocrática. Crime passional. Homicídio qualificado. Motivação. Ciúme, controle, ruptura iminente. Palavras frias para uma história que terminou com alguém sendo apagada da própria vida. Fui chamado para depor mais uma vez. Sala pequena, ar-condicionado fraco, cadeiras duras. Repeti tudo com a precisão que o cargo exige, mas por dentro eu revivia cada detalhe. Não porque queria, mas porque a memória não pede autorização. Ela simplesmente retorna. Quando terminei, o promotor agradeceu, disse que meu trabalho tinha sido essencial. Balancei a cabeça, levantei e saí. Essencial é uma palavra estranha quando alguém já morreu. No caminho de volta, passei pela praia de novo. Não por acaso. Eu precisava encarar aquele lugar sem o peso da fita isolante, sem o barulho de sirene, sem a presença da morte escancarada. Queria saber se o espaço ainda me pertencia como cidadão, não apenas como policial. Caminhei pela areia devagar, sentindo o vento no rosto. O mar estava calmo, quase indiferente. Ele sempre está. Não guarda memória de nada. Nós é que guardamos. Pensei nela. Não como vítima, não como número de processo, mas como mulher. Alguém que teve planos interrompidos por outra pessoa que achou que podia decidir o fim. Pensei em quantas histórias parecidas já tinham passado por mim, algumas percebidas tarde demais, outras sequer notadas. E pensei no homem que matou, não com ódio, isso cansa, mas com uma constatação amarga. Ele não nasceu ali. Ele foi se construindo aos poucos, na tolerância social, no silêncio, nas pequenas violências aceitas. Voltei ao trabalho nos dias seguintes com uma certeza silenciosa. Eu não seria o mesmo. Não de forma visível, não a ponto de os colegas comentarem, mas o bastante para mudar minhas escolhas. Passei a insistir mais em ocorrências domésticas, a escrever relatórios mais detalhados, a ouvir mais, mesmo quando a vítima dizia que estava tudo bem. Às vezes eu via nos olhos delas o mesmo medo contido que vi naquela praia tarde demais. Esse caso não virou manchete por muito tempo. Como quase todos,
foi engolido por outros crimes, outras tragédias, outras histórias mal resolvidas. Mas para mim ele ficou. Fica até hoje, porque cada crime desses nos lembra de algo fundamental. Violência não começa no ato final. Ela começa antes, muito antes, quando alguém acha que o outro é posse, quando o controle é normalizado, quando o medo é chamado de amor. Se existe algum sentido em narrar isso tudo agora, é esse. Não para chocar, não para explorar dor, mas para deixar registrado que alguém viu, alguém investigou, alguém se importou. E que enquanto houver quem conte essas histórias com verdade, talvez, ou só talvez, alguma outra não precise terminar do mesmo jeito. Esse foi o grande crime daquela praia. Não apenas o assassinato em si, mas tudo o que o permitiu acontecer. E essa é a parte que nunca aparece no boletim.